Podeis sentar. Aninha e Clarinha, eu acho que vocês têm alguma pergunta para fazer para o padre, né? Sim, padre. E se nós... Vamos ver se tem alguma criança que tem alguma pergunta também? Vamos. Vamos. Criança, tem alguém aí que quer fazer alguma pergunta para o padre? Onde? Alguém levantou a mão aí? Pode vir aqui, pode vir. Depois, quem mais levantou a mão ali, pode vir depois, tá? Pode vir aqui. Como que é teu nome? Lorenzo. E Lorenzo, que pergunta que você quer fazer? Pode pensar um pouquinho. Jesus multiplicou os pães e os peixes. Como que Jesus multiplicou os pães e os peixes, né? Então, obrigado. Pode voltar ao teu lugar, né? Mas ainda vamos tratar desse tema com mais tempo, né? Jesus multiplicou os pães e os peixes. Vamos recordar lá o episódio. Filipe e André, Jesus está com a multidão lá na montanha, está todo mundo ali sem comer, muita gente, e Jesus pede, chama Filipe e André e pergunta: o que nós vamos fazer? Arruma pão aí para eles. E aí um deles diz: não tem como, é gente demais, não tem solução. E eu acho que foi Filipe que foi dar uma voltinha e encontrou um menino igual você, Lourenço, que tinha uns pãezinhos, uns peixinhos, e aquele menino ofereceu aquilo que ele tinha. E aí Jesus, a partir da generosidade daquela pessoa, a partir do momento que cada um fez o que podia, Jesus fez o que nós não poderíamos fazer, o que aqueles não poderiam fazer. Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães. Então, como que Jesus multiplicou os pães? Primeiro, a partir da generosidade do coração humano. Quando o nosso coração é generoso e faz o que pode, Deus faz aquilo que nós não podemos. O milagre é a generosidade humana e a graça da parte de Deus. Outra pergunta? Alguém? Pode vir aqui, pode vir, depois você, tá? Pode vir. Como que é teu nome? Rafaela. Rafaela, o que você quer perguntar? Eu queria saber como que o pão se tornou o corpo de Jesus e o vinho se tornou o sangue de Jesus. Só perguntinha fácil hoje, né? Obrigado, querido. Então, é a última ceia. Jesus já havia dito várias vezes que ofereceria da sua carne para a salvação do mundo. É claro que os discípulos não compreenderam aquilo. E foram compreender, na verdade, ainda depois do dia da Quinta-feira Santa. Só depois da ressurreição. Jesus já tinha oferecido na sua intenção, no seu desejo profundo, o seu corpo e o seu sangue. Já tinha oferecido pela redenção, para que a gente pudesse ir para o céu, tá? Mas naquele que era o último encontro dele, antes de ser preso e depois seguir a flagelação e crucificação, os evangelistas nos falam. E é exatamente isso que nós fazemos na missa. A missa é dividida em duas grandes partes. A mesa da palavra, Deus nos alimenta com sua palavra. E a mesa da Eucaristia, Deus dá de comer de sua carne e de seu sangue. Alimento para a vida eterna.
Como que Jesus faz isso? Jesus faz isso num profundo gesto de amor, de entrega. Ali o que acontece, essa transformação, é um mistério. Um mistério que quando o padre termina, o padre fala uma palavrinha. Alguém lembra? Eis um mistério da fé. Jesus disse que era o corpo dele. Jesus disse que era o sangue dele. Nós acreditamos. Aqui não é a razão, mas é a fé, que nos permite ver o que a razão às vezes não vê. E depois nós temos, não me alongarei, os vários milagres na história. O mais conhecido é o milagre de Lanciano, onde diante da dúvida do sacerdote se transforma o sangue e o corpo, se transformam na carne, ou melhor, o vinho e o pão se transformam na carne e no sangue de Jesus. Inclusive, foi estudado pela NASA, foi oferecido à ciência para que pesquisasse, e a conclusão chegada, de fato, é tecido humano, tecido de um homem, faixa etária entre 30 e 40 anos. E ainda o que mais chamou a atenção e que não se sabia, é tecido vivo. Se você espetá-lo, ele pulsa. Ele pulsa. Se tiverem curiosidade, podem entrar e estudar. Tem um aqui, né? Podem estudar e tem até um filme sobre Lanciano. Tá? Como que é teu nome? Miguel, O que você quer perguntar, Miguel? como é que Jesus morreu? Como que Jesus... Olha ali, ó, Miguel. Jesus morreu assim, ó. Ele foi colocado no alto da cruz, sofreu muito, passou por muita dor. E aí não aguentou toda a dor que ele passou e veio a morrer. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. Sim. Ele ressuscitou. Obrigado, viu, Miguel? Tá? Então agora nós vamos ver as dúvidas da Aninha e da Clarinha, né? Vamos lá? Vamos. Padre, posso perguntar então? Pode perguntar, Aninha. Como que eu sei que Deus me ama? Como eu realmente posso saber se Ele me ama? Isso. Bom, primeira coisa, como que eu sei quem que é a Clarinha e quem é a Aninha? Porque é a cor do vestido delas, ó. São gêmeas. A gente sabe que Deus o ama. Quando a gente faz algo muito, muito bom para as pessoas, nós mostramos o nosso amor. E Deus tanto nos ama que ofereceu o seu único Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente pudesse ser salvo e ter a vida nele. E também sabemos que Deus nos ama porque Deus é amor. Tudo que Deus faz, tudo que Deus cria, e Deus quis que a gente existisse, tudo que Deus faz e cria, faz por amor. Então, o amor de Deus é manifestado em tudo aquilo que Ele fez e faz, mas de modo especial em Jesus Cristo. Ali não tem como a gente duvidar que Deus ama a gente. O que mais? Sabe, padre, eu entendi que no Evangelho diz que a gente tem que amar os outros. Mas semana passada teve um menino da minha sala que brigou comigo. Eu tenho que amar ele também? Clarinha, também, né? Jesus até falou assim, bom, é um mandamento, ele termina hoje falando, a palavra diz, isto é que vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Ele não falou para amar só os bonzinhos, né? Ele não falou para amar só aqueles que tratam a gente bem. Ele falou, amai-vos uns aos outros. Aliás, tem uma outra passagem que ele fala assim, amai
os vossos inimigos, né? Aí você poderia falar, Clarinha, mas eu não consigo. Aí Jesus fala assim, então reza pelos teus inimigos, reza por aqueles que te fazem o mal. Porque a oração, Clarinha, ela vai curando o coração da gente e vai também transformando o coração daquela outra pessoa. Então a oração vai ser o grande remédio para isso. Então, se você ainda não consegue, começa a rezar por essa pessoa, tá? Como assim? Jesus chama todos de seus amigos? Eu também quero ser amiga de Jesus. O que preciso para ser amiga dele? Jesus disse assim: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Por que Jesus falou que eles, os discípulos, e também isso se estende a nós, né? Por que nós não somos servos, mas somos amigos? Qual que é a coisa mais difícil de a gente partilhar? Pensem vocês. O que você tem dificuldade de partilhar? Os teus segredos. Os teus segredos. Nós temos dificuldade de partilhar os nossos segredos. E Jesus responde assim: já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo que o meu Pai, tudo que ouvi de meu Pai. Ou seja, Jesus não tem segredo, não esconde nada. E quando a gente é capaz de abrir o coração da gente e contar o nosso segredo para alguém, é porque aquela pessoa é para nós muito importante. É um amigo, é uma amiga. Então Jesus diz: vos chamo amigos. Você disse, Clarinha, que você quer ser amiga de Jesus. Isso mesmo. Na verdade, Jesus, ele quer que todos nós sejamos amigos dele. Todos. E como que faz para ser amigo de Jesus? Ele também fala: se guardardes os meus mandamentos, sereis meus amigos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no amor, permanecereis em mim. O grande desafio para nós, gente, é de fato ter e guardar este mandamento de Jesus, o mandamento do amor. E eu quero ainda ir um pouquinho além aqui, vou me alongar um pouquinho. Posso me alongar um pouquinho? Pode sim, padre. Posso? São João, a segunda leitura de hoje. São João diz assim: nisto consiste o amor. Primeiro, São João define Deus. Deus é amor. É a única vez que nós encontramos na Bíblia com clareza a definição de Deus. Deus é amor. E depois, para ajudar-nos a entender o que é o amor, porque tem gente que em nome do amor faz violência. Tem gente que em nome do amor faz coisas ruins e fala que é amor. Mas não é. É doença. É doença. É o amor que adoeceu, pelo menos. E São João nos ajuda a compreender, então, o que é o amor. E ele diz no capítulo, estamos no capítulo 4, versículo 10, nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Vamos tentar compreender a profundidade deste versículo.
Nisto consiste o amor. Dar consistência, aquilo que liga, aquilo que une, aquilo que dá fundamento, né? Que dá alicerce. Nisto consiste o amor. No quê? Não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele que nos amou. Então o amor consiste em amar por primeiro. O amor consiste na gratuidade. Hoje, Dia das Mães, né? O exemplo é bom e a Bíblia usa esse exemplo para falar do amor de Deus. Uma mãe, quando levanta de madrugada para cuidar do seu filhinho, da sua filhinha, não fica pensando quanto que eu vou receber em troca, né? Quanto que eu vou receber em troca por essas 2 horas de sono que eu estou perdendo? Quando vai trocar a fralda da criança cheia de caca lá, né? Não faz conta. Qual o meu retorno, né? Com isso? Não. A mãe, e hoje lembramos com tanto carinho de nossas mães, ela faz, não pensa em receber nada. Faz gratuitamente. O amor consiste em amar por primeiro. Deus nos amou quando éramos ainda pecadores, ou seja, o pecado não faz com que Deus deixe de amar a gente. O pecado nos impede de entrar na graça, na salvação. Mas Deus continua e sempre nos ama. Deus ama o pecador. Deus amou-nos quando éramos ainda pecadores. E olha a implicação disso para o nosso dia a dia. Se a gente tomar a decisão de não ficar esperando ser amado para amar. Se a gente tomar a decisão de, em todos os nossos relacionamentos, dizer, eu vou amar por primeiro. E eu vou amar incondicionalmente, e eu vou amar sem ficar esperando troca, eu vou amar sem ficar ali fazendo cálculo, eu vou amar, mesmo que não me ame, porque o amor não foi amado, né? O amor não foi amado. Jesus, mas ele nos ensina que o amor é a salvação do mundo e que o amor é fonte de alegria. E vou concluir. Jesus fala por que ele nos disse isso, disse aos discípulos. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. É um caminho de felicidade que Jesus oferece. Esse mandamento, esse segredo, essa sabedoria que ele revela, que ele ouviu do Pai, é para que a alegria que ele sente esteja na nossa vida e a nossa alegria seja plena. É um caminho de felicidade e de salvação. Por isso, quem quiser ser amigo de Jesus, Clarinha, é bem-vindo, tá? Então agradeço a vocês duas, né? Tem alguma pergunta ou é isso daí? É isso mesmo, padre. Então tá bom, né? Senão nós vamos deixar o almoço ficar muito tarde, né? Sim. Já estão com fome? Um pouquinho. Um pouquinho? Aham. Então tá bom, né?